Bom dia, eu me chamo Raída da Conceição Lima e vou falar sobre a árvore. A folha é a parte da árvore responsável por realizar fotossíntese, o processo através de qual a planta produz o seu próprio alimento. Nas plantas, o tronco é um tipo de caule lenhoso e resistente, cilíndrico ou canico e também mais largo na base que no topo, com ramificações que se formam em esporte de certa altura, e o caule exclusivo das árvores. A raiz é a região das plantas que tem duas funções principais: serve como o meio de fixação ao solo, como a região ou de água, composto de nitrogenações e outras substâncias minerais como potássio e a árvore se modifica gerando sementes, e ao ovário sofrem espontaneamente seu tamanho e tomando-se o fruto. Esse fruto envolve-se as sementes enquanto estão em processo de maturação. Por isso, existem frutos que não possuem sementes, pois se desenvolvem mesmo sem a fecundação. A folha é responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta produz seu próprio alimento. A função principal dos frutos é revestir e proteger as sementes enquanto o embrião está se desenvolvendo. A função da raiz é retirar a água, os nutrientes que a planta precisa do solo. Boa noite, meu nome é Pietro Gabriel, sou aluno do professor Rosinaldo e vim falar para vocês a qualidade de uma planta. A raiz, ela absorve a água, sais minerais. A raiz também é responsável pela sustentação da árvore. O caule é a sustentação e transporte de substâncias para a árvore. A folha faz a respiração e responsável pela fotossíntese. O fruto é alimento e protege as novas plantas. Semente produz as novas plantas. Obrigado, boa noite. Bom dia, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar sobre a árvore. As folhas fazem a respiração e responsável pela fotossíntese. O fruto alimenta e protege a semente. E a semente, elas produzem novas plantas, como podemos ver aqui. O caule é de sustentação e traz partes substanciais. E a raiz observe a água e sais minerais do solo. Bom, esse foi meu trabalho e tchau. Boa tarde, meu nome é Elton. Eu tô aqui para falar o que significa as partes da árvore. A raiz. A raiz absorve a água e traz minerais à árvore. O caule. O caule é sustentação e transporte de substâncias. O fruto. O fruto é o nosso alimento e proteção das sementes. As sementes. A semente produz nossas plantas. Folha. A folha é responsável pela respiração, fotossíntese. Oi, eu sou David Souza Leal e eu vou falar um pouco sobre a árvore. Folhas é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. Os frutos
são os resultados da fecundação entre as partes feminina e masculina das plantas. Caule sustenta a planta e faz o transporte de substâncias através da planta. As raízes ajudam a fixar a planta ao solo e são responsáveis pela absorção de água e sais minerais. Funções: raiz fixa a planta do solo. Caule sustenta folhas, fruta. Fruto com semente. O fruto guarda semente que vão originar novas plantas. Responsável pela reprodução. Eu sou do quinto ano e vim trazer um pouco do meu dever. A folha faz a respiração responsável pela fotossíntese. O fruto alimenta e protege as sementes. A semente produz novas plantas. O caule é sustentação e transporte de substância. A raiz absorve igual a sais minerais do solo. Aí é isso, professor. Precisar de entender alguma coisa. Se não deu, o senhor me fala. Se não, me fale que eu falo de novo. Boa tarde, meu nome é Francis Lara e hoje eu venho aqui falar da árvore. O caule, ele geralmente corresponde à porção aérea da planta, sendo o eixo onde se desenvolvem os ramos e as folhas, as flores e os frutos. As duas principais funções do caule são suporte e condução. As raízes geralmente ficam debaixo da terra. A função da raiz é tirar a água e os nutrientes que a planta precisa do solo. A folha é a parte da árvore responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. O fruto ele alimenta e protege as sementes e a semente produz novas plantas. E foi isso. Meu nome é Dérica e hoje eu vim falar sobre o Dia das Árvores. A folha faz a respiração responsável pela fotossíntese. A fruta alimenta e protege as sementes. A semente produz nossas plantas. O caule sustentação é trans de substância. E a raiz absorve a água e os minerais do solo. Eu vou falar das principais funções da árvore. A raiz, ela leva a água do solo para a árvore. O caule sustenta os galhos e leva nutrientes para as folhas. Folha é responsável pela respiração da árvore. Flor faz a reprodução da planta para gerar o fruto. O fruto é o produto da fecundação da árvore. Sementes. A semente dá início a uma nova árvore quando germina. E essas foram as principais funções da árvore. E aqui está a minha árvore.